Olá, mais uma vez a nossa edição RotaryCast no ar para todos que queiram assistir, não só os rotarianos, estará disponível também pelo YouTube. E esta é mais uma edição que nós oferecemos para todos, uma importante edição. Estamos falando de Rotary na mente. Isso é muito profundo, isso é muito impactante e necessário para todos que estão nos assistindo. Por favor, deixem os seus comentários, nos façam questionamentos e todos serão respondidos. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos companheiros, companheiras e todos que vão nos assistir. Nós já tivemos aqui nos últimos episódios, né, o lançamento de alguns programas, né, algumas campanhas, como da hepatite zero, falamos do combate da polio, e agora trazemos mais um lançamento importante, talvez um dos mais importantes dos assuntos que a gente vai trazer aqui durante os nossos episódios, que, como a Rosana falou, diz respeito à saúde mental, principalmente no pós-enchente, né? Depois dessa catástrofe terrível aqui que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, e São Leopoldo e todas as cidades que estão aí nas margens desses rios que foram atingidos por aquela tragédia. Então, eu só quero salientar que o mês de dezembro em Rotary, ele é destinado para a prevenção e o tratamento à saúde. Então, esse enfoque vem a encaixar perfeitamente nas nossas pretensões do ano Rotário 24-25, que é com o lema A Magia do Rotary. Eu acho que para contextualizar o nosso programa de hoje, o Rotary fez aí no início da gestão agora de 2024-25, da governadora Rosana, nós estamos firmando uma parceria com uma instituição que a gente já vai passar a palavra para os seus coordenadores e dirigentes, que trata de um atendimento, podemos dizer, emergencial, né? Atendimento de pessoas que foram principalmente atingidas pela enchente, né? Que a gente sabe que acabam gerando uma grande dose de ansiedade, de sofrimento, que não é só a volta quando baixam as águas que acaba assim, de forma mágica, né? Então, para falar um pouco mais sobre como nasceu essa parceria, como nasceu essa plataforma da qual a gente vai falar aqui, nós vamos passar a palavra para os nossos entrevistados de hoje, convidados, né? Os nossos convidados, começando com a Débora, que representa o programa Rio Grande do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade de estar nessa aliança estratégica, uma aliança do bem em prol à sociedade gaúcha. Eu sou conselheira de empresas, então sempre estive muito engajada no movimento de recuperação aqui do estado do Rio Grande do Sul. E estou também coordenando a Comissão de Inovação, Startups e Scale-Ups da Board Academy, que é uma edtech voltada para a formação de conselheiros consultivos. Então, desde pronto, impactados aqui e sensibilizados por tudo que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, nós construímos uma jornada muito interessante. Afinal de contas, o Rio Grande do Sul foi acolhido e abraçado pelo Brasil, e aí então a origem do nome Rio Grande do Brasil. Então, na sequência, a gente vai detalhar um pouquinho mais esse movimento, que foi o que nos conectou com uma das tecnologias, que é a Sanos. O Fábio e a Carolina estão aqui representando esta instituição e fizemos então uma aliança muito importante para tratar um impacto que é um dos mais relevantes, que é a saúde mental. Então vamos falar muito sobre isso ao longo do nosso podcast. Então vou passar, já que foi citado o Fábio, né? Vou pedir ao Fábio para falar um pouquinho sobre
a plataforma, como nasceu essa plataforma. Perfeito. E como é que funciona. Bem, meu nome é Fábio Grangeiro, né? Essa plataforma nasceu porque eu atuo na área de saúde, né? Na questão principalmente de saúde física, né? E a gente vê a necessidade de conexão multidisciplinar para atendimento multidisciplinar das pessoas, porque os pacientes se conectam com os médicos, com psicólogos, né? Com profissionais de saúde diversos, né? E a gente entende essa necessidade de conexão em rede de todos esses stakeholders, né? Todo esse público. Então, a gente vê como cada vez mais importante toda essa questão da plataforma digital de conexão, né? E como é que surgiu esse contexto da saúde mental? Quando aconteceu a enchente, como nós temos na plataforma a questão de agendamento, teleatendimento, e nós tivemos nas empresas que eu sou sócio também na área da saúde um impacto muito grande, pessoas que tiveram que ser socorridas dos seus telhados, né, em questão de emergência, eu imediatamente coloquei essa plataforma num provedor e liberei para acesso para profissionais de ONGs, né, que nós conseguimos dar o atendimento emergencial. E aí, realmente, com essa demanda, nós vimos a importância, né, da saúde mental, além da saúde física, e estamos, desde então, formatando a plataforma, né, junto com esse movimento, de que forma a gente consegue atender de uma forma mais aderente possível, né, em todos esses processos de trazer as pessoas que precisam de um amparo, né, de um atendimento, através de uma plataforma conectando, né, o Rotary, os voluntários, né, fazendo essa grande conexão. Trazendo de uma forma mais prática, né? A gente está falando então de um site que oferece consultas online, não é isso? Que já existia, Exatamente. Esse site já funcionava com consultas médicas, clínicas, e ele agora foi aberto para consultas com psicólogos e psiquiatras que ainda não estavam, né? Exatamente. Essa plataforma já existe, né? Mas nós vamos colocar agora um site totalmente focado à questão da saúde, desse atendimento, desse programa, né, de saúde mental. Então, todo esse processo específico da saúde mental, ele vai estar muito mais dirigido a partir desse site. E realmente, atendimentos gratuitos, né? E nós queremos convidar, né, desde já, né, quem está assistindo, que conheça pessoas que estão precisando, né, que tenha sugestões, que tenham críticas, por favor, interajam conosco, porque a gente está realmente construindo junto esse modus operandi cada vez melhor para ter cada vez mais êxito nesse atendimento, né? Importante dizer também que essa rede, né, dentro dessa plataforma, ela se criou muito rapidamente através de pessoas profissionais da área da saúde que do Brasil inteiro quiseram apoiar aqui as nossas ações. Então, através da Board Academy, nós conseguimos conexões, né, criamos um grande ecossistema, e dentre eles um voltado especificamente para a saúde. Nós temos especialistas médicos participando da nossa comissão de inovação. Então, eu diria que é uma grande rede colaborativa, né, voltada para o atendimento da sociedade gaúcha. E de forma, obviamente, pro bono. Então, integrar a rede do Rotary a esse movimento faz total sentido. Eu acho que é importante a gente destacar, né, que a gente está falando aqui que a enchente ocorreu aí início de maio. Nós estamos finalizando o ano de 2024 e a impressão é que já está tudo normalizado, né? Então, eu não sei se os profissionais já estão se retirando, esses voluntários já estão se retirando, e acho que é importante a gente salientar que não acabou. Não. Os problemas vão começar ainda, né? À medida que começam a cair as fichas, né? E o pessoal está vendo que os empregos acabaram, né? E muitos dos empregos não estão retornando. Então é importante a gente pedir que os profissionais que se voluntariaram, que continuem, né? Porque não acabou,
Então, é tão sério que mesmo dentro de Rotary, nós temos, às vezes, que dizer que ainda continuamos num processo de recuperação, porque parece que estamos numa linha aquém daquilo que acontece no resto do mundo. Nossos problemas ficaram aqui. Nós tivemos um período assistencialista muito grande do mundo inteiro, com os olhos voltados para cá, e de repente esse momento terminou porque as águas baixaram, mas o problema permanece. Muito pior, não dá nem para mensurar se é pior ou não, porque nós não temos medição estatística para isso, do que essa recuperação das pessoas, e não é daquelas famílias. Quando falam em enchentes, normalmente eles relacionam aquelas de vulnerabilidade social. Não, aqui no Rio Grande do Sul atingiu empresários, a indústria, o comércio, profissionais liberais que não conseguem voltar porque perderam tudo de uma maneira, e reconstruir é difícil. Professoras que estão com problemas de recuperação, inclusive de equilíbrio, para poder atender os seus alunos. Não temos como mensurar ainda, por isso que esse processo ele tem que ser paulatino, tem que vir à medida que for acontecendo as consultas. E depois tem que ficar bem claro para o nosso pessoal que está assistindo, que não tem a mesma linguagem de vocês, né? Que quando trouxeram para nós, para a Rotary, gratuito o atendimento, isso é importante. De que forma que esse atendimento vai ser alcançado através do Rotary, aonde as pessoas vão poder acessar esses canais para que possa ser efetivo. Então, no fechamento, a gente tem que deixar isso bem claro. Como chegar, como alcançar aquilo que nós pretendemos oferecer. Eu sei que a Carol está louca para falar aqui, mas eu preciso contextualizar também essa situação e mostrar a importância disso. Há 2 dias atrás, nós tivemos uma chuvarada aqui, ainda estamos tendo, mas aqui em São Leopoldo eu sei que em questão de 3 horas foram 20 milímetros à noite. A gente não sabe como está a situação do nosso sistema de escoamento pluvial. Em Estância Velha foram 15 minutos e alagou o centro da cidade, coisa que... Em Porto Alegre também. Porto Alegre também. Teve estabelecimento de novo. Em meia hora aconteceu. De novo, então... Nós temos um problema muito maior, que é a questão toda de saber o escoamento, não só o escoamento das águas, os problemas de assoreamento, o meio ambiente, projetos de recuperação, que não são imediatos. E cada vez que chove, o pessoal que foi atingido entra em pânico de novo. E isso eu estava conversando, né, com uma pessoa que foi atingida exatamente na quinta-feira, no sábado, que eu estava em Novo Hamburgo, tinha uma apresentação lá, e a gente estava conversando com o pessoal que saiu de casa e estava comentando, né? Até há pouco tempo, quando você começava a chover de noite, a chuvinha boa para dormir. Agora, quando dá aquela chuvinha à noite, é o contrário, ninguém dorme, já esperando a hora que vai ter que ir embora. Então, a situação, para mostrar como que a situação continua grave, né, principalmente a situação da saúde mental dessas pessoas. Assim, especialistas em desastres, né, eles apontam, né, no mundo inteiro que o maior desafio, né, pós eventos desse tipo é a questão de saúde mental, porque ela é mais perene, né, as pessoas foram impactadas financeiramente, foram impactadas fisicamente, emocionalmente, e a gente vem de um período muito difícil, a gente vem de um pós-Covid. A gente vem de um conflito político, né? Uma situação mundial muito tensa, muita mudança, transformação digital, quer dizer, o mundo está acontecendo tantas coisas. E muito no meio rápido, disso, né? Uma grande catástrofe. Tem um dado bem interessante do SPC, né, que eles fizeram uma pesquisa que diz que 80% das pessoas endividadas desenvolvem algum tipo de problema de saúde mental, né, seja pelo estresse, endividamento. Então a gente vê empresas foram
foram atingidas, pessoas, né? Então, realmente, quando a gente resolveu focar essa demanda, porque a gente sabe que vai ser a principal demanda, né? Depois da questão do socorro, do amparo imediato, né? Esse desafio nosso, né? Que a Débora está trazendo também pela Board Academy, de reconstrução, de movimentação da economia e também de engajamento das pessoas, né? De trazer as pessoas porque a gente não adianta, né? Tudo é feito pelas pessoas, as pessoas precisam estar motivadas, não adianta a gente entrar, né? É o contrário, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que trabalhar de forma mais inteligente, a gente tem que estar motivado para sair dessa. E o povo é muito guerreiro, o povo gaúcho, mas mesmo guerreiros precisam, né? Precisa de armas, né? Precisam de amparo, né? Então vou passar aqui para Carolina, que ela é psicóloga, né? Especializada, ela pode falar com muito mais propriedade essa questão toda. Então eu queria pedir então para a Carolina primeiro se apresente, quem é a Carolina, como é que ela chegou aqui e como é que ela está entrando nesse programa aqui para colaborar conosco aqui. Então tá, obrigado pela oportunidade de vir aqui também apresentar um pouco das ideias que a gente tem desenvolvido, né? Eu me uni a este grupo aqui com o mesmo propósito, acho que todos aqui na mesa, que é estar a serviço da sociedade, né? Então, quando houve enchente, eu larguei tudo da minha cidade natal, que é Novo Hamburgo, onde eu moro e trabalho, e vi a oportunidade de ajudar uma ONG que estava muito bem organizada, formada por empresários do litoral norte gaúcho, que responderam era um grupo de WhatsApp de amigos que tinham lanchas. Então, eles imediatamente responderam, foram os primeiros a chegar em Canoas, e ali ficaram dias, né? E aí, depois, ao retornar para um grupo enorme, mais de 50 barcos e lanchas, né? E aí, quando retornaram, eles montaram um centro de distribuição para fazer sentido logístico. As estradas não estavam todas prejudicadas, né? Então, ao chegar as grandes carretas lá, então a gente conseguia escoar, quebrar essas grandes carretas em cargas menores e aí abastecer projetos. Então, é isso que nós fizemos. E lá eu sou diretora dessa ONG, que se chama Irmãos do Litoral. E ao término dessa aí, e eu estava um pouco com vontade de falar, porque eu acho que este conceito já vai dar uma clareada, né? Nós temos fases, né? A primeira fase, ela é de resposta imediata. E isso quem me ensinou é a nossa ONG parceira da Califórnia, se chama Direct Relief, e eles eles respondem ao mundo inteiro. Eles são uma das maiores ONGs dos Estados Unidos neste sentido, então eles responderam a todos os furacões e tornados. Sim, lá. Califórnia tem história, enfim, né? Eles são, né? Recentes, inclusive. Do mundo, tá? É África, qualquer local. E então eles me disseram isso, não, essa é a primeira fase, então essa primeira fase nós vamos trabalhar de um jeito, vocês se organizem para trabalhar de um jeito, aí um pouco assistencialista, assim como é necessário no início, organização, né? Todo mundo correndo pouco atrás. Caótico, claro, né? Por que caótico? Porque a sociedade está vivendo um momento novo para nós, para eles já não é novo. Lá na Califórnia, lá na Flórida, enfim. Já tem estrutura pronta, na próxima, nós já iríamos ser diferentes, eu acredito, né? Com Se certeza. houvesse, né? Espero que não haja. Porém, Até eu já estou pensando em comprar um bar. A gente e nós espera estamos falando aqui, escutando a chuvinha caindo lá fora. É forte, uma né? das forte. coisas que eles falam muito é assim, não podemos ajudar sempre que vai ajudar, a gente vai ajudar algum hospital, algo assim do gênero, a gente sempre pensa, tá, mas qual é o plano para que não volte a acontecer? Então, uma das formas é a gente prevenir, né? Então, aí, passada essa parte inicial, né, de distribuição, a gente passou a intermediar projetos de doadores, empresas, grupos de todo o Brasil e internacionais, E aí, um dos meus grandes objetivos que eu discuti com muitas pessoas, inclusive com meu primo Fábio, era um desejo muito grande que eu tinha desde o início de trabalhar com a saúde mental. Porém, não era o momento. Porque quando a pessoa está respondendo, ela está no calor do momento. Ela precisa... Não que não fosse o momento, é um tipo de atendimento de maior complexidade, Ninguém talvez. pensa naquele momento Naquele muito, momento né? até tem espaço para... Não vou dizer que não tem, mas é que é um outro tipo de atendimento. A adrenalina está correndo, as pessoas né? ainda estão tendo que voltar, ou estão abrigados, ou voltando para suas casas, ou reorganizando suas casas. A gente é democrática, ela atingiu a todos, independente da classe social. Então tá todo mundo um pouco em estado de choque, acho um bom. Ainda. Quando ela passa esse estado de choque, e que ela já está reorganizada, ela já se acostumou com a ideia de que tá difícil, vai ter que batalhar para reconstruir, ela já está fazendo seus lutos, ok. Aí a gente começa a ter outros impactos
que são mais invisíveis e muito graves. Eu acho que naquele primeiro momento também é todo mundo, né? E aí tu recebe muita ajuda então também. recebe... Todo mundo tá vivendo junto. Tá todo mundo na pior, mas tá todo junto, isso, né? E aí todo mundo cuidando e olhando um pelo outro, todo mundo falando sobre isso. Aí depois vai esfriando e a pessoa vai entrando Começa num outro a individualizar o sofrimento, isso, né? Exato. E aí nós temos problemas de estresse pós-traumático, de burnout, porque a pessoa tá tendo que trabalhar mais para conseguir as coisas, né? E aí ela não sabe. Muita gente tá sem emprego, enfim, aquele estresse de que a vida não tá organizada, tá muitas vezes longe de estar isso. E o medo de voltar a acontecer, né? Então, ansiedade, tudo isso. E isso tudo é um caldo muito perigoso para que a pessoa busque saída, daqui a pouco, enfim, drogas, alcoolismo, ou cai em depressão. Síndrome de pânico e ela tudo que vem. voltou para a mesma situação, porque ela não voltou para uma outra casa. No caso, né? Exato, então ela tem que viver aquilo novamente. E aguardando acontecer de novo, né? Puxa, já me aconteceu uma vez, pode acontecer a segunda. Eu tenho um exemplo bem claro de uma rotariana que ela voltou para casa e ela não conseguia descer para o primeiro andar, ela ficava no segundo andar com medo de dormir no primeiro andar. E depois o tempo passou, ela reconstituiu a casa e ela não tinha motivação para trabalhar. Excelente. Esse é o foco. Ótimo. E aí ela disse assim, puxa, eu vi... Ela estava junto comigo, eu vi esse jardim tão bonito, meu jardim era tão bonito quanto. E eu disse, planta teu jardim de novo e observa ele crescer para frente, olha para frente, né? Esse é excelente. Os casos realmente são muito graves. Eu, durante essa jornada, quando iniciou as enchentes, eu sou conselheira de administração da FENAC e lá nós recebemos 4.600 pessoas. Então vocês imaginam, né? Foi o maior centro, o maior abrigo e o maior centro de recebimento e distribuição de donativos. No primeiro dia já se identificou, já se montou de pronto um QG para saúde física, né? E no segundo dia os profissionais vieram me relatar, né, que tinham pessoas ali que estavam surtadas, pessoas que estavam desesperadas. E, de fato, eu presenciei uma situação de uma senhora que estava desesperada, pedindo ajuda para salvar a sua filha, que estava no segundo andar de uma residência grávida de 8 meses. De pronto, a secretária Roberta estava do meu lado. Eu disse, Roberta, o que nós podemos fazer para ajudar? Bom, pede o endereço. Ela estava tão fora de si que ela não lembrava nem o endereço. Ela não sabia o endereço. Então, o impacto realmente emocional nas pessoas, num momento como esse, momento inimaginável, a maior catástrofe, a maior enchente da história, que superou Katrina, isso é importante dizer. E Katrina levou 10 anos para se recuperar, então o desafio nosso aqui da sociedade gaúcha, e aí eu estou falando da iniciativa pública, estou falando da iniciativa privada, estou falando da sociedade civil, ou seja, todos nós fomos afetados. E aí, Werneck, um ponto importante, que é a integração desses agentes, né? Desse grande ecossistema em prol de soluções para uma causa que afetou 95% das cidades do estado do Rio Grande do Sul. São pessoas afetadas que estão ajudando outros afetados, né? Sem que haja, né, discriminação aqui de poder classes econômico, tudo, de classes, né? Então isso é muito importante trazer. E como você disse, lá fora agora está chovendo, nós estamos aqui ouvindo uma chuva torrencial caindo. Todo mundo atenado, e esse é o novo normal, porque dentro da Board Academy nós fizemos vários estudos de impacto, né, do enchente, inclusive tenho especialistas, doutores em clima, que estão integrados na nossa comissão, e eles trazem dados assustadores, ou seja, nós vivemos num novo normal. O novo normal são problemas de climas extremos que vão ser cada vez mais recorrentes. E diferentes, porque mudou também o cenário com o excesso de chuva.
mudou até o curso de rios. Sim, muda a geografia, Mudou né? a geografia. Totalmente. Exatamente. Né? Mudou o leito dos rios também mudaram. A então, velocidade a com que a velocidade. água desceu, eu tive Exatamente. relatos de pessoas que disseram que em 45 minutos subiu 2 metros de água num bairro. Então vocês imaginam a velocidade. O leito mudou, uma próxima chuva É de diferente. 200 milímetros, a água chega muito mais É. rápida. Então aí vem a importância de nós tomarmos medidas preventivas com sistemas de alerta para que a sociedade seja avisada em tempo e para que ela possa, de fato, buscar locais mais seguros, né? E uma questão importante que a gente enxerga, o Werneck trouxe aqui, né, é que são problemas particulares, né, são problemas individualizados. Cada um tem, né, um determinado tipo de problema, embora a catástrofe foi geral, né, o impacto decorrente disso. Então, o formato, né, a mecânica do movimento, ela vai buscar escutar pessoas para entender realmente o que elas precisam. A gente precisa ouvir, entender realmente as necessidades de cada pessoa, né, para dar um amparo, para ajudar no que for possível, né. Também organizar essas pessoas em grupos. Às vezes são pessoas que estão sofrendo o mesmo tipo de problema, e aí criar um apoio a esses grupos para eles conseguirem juntos, né, resolver seus problemas com a ajuda, né, dos especialistas e também do Rotary, né, e também a questão aí depois dos atendimentos individuais, né, aí atendimentos mais realmente psicológicos, pessoas que estão precisando, sempre focando na baixa complexidade. Né? Essa baixa complexidade não é que ela é pouco importante, bem pelo contrário, né? Porque as pessoas realmente... Para evitar que ela se torne alta, né? Exatamente. Werneck, assim, a gente vê claramente crianças, professoras, né? Pessoas da área da saúde que atenderam diretamente, essas acabam externalizando mais essa depressão, essa ansiedade, esse burnout, e muita gente não, né? A gente acha que a gente é de ferro, mas a gente não é de ferro. Muitas vezes mascara também uma figura que, no fundo, tu não é. Então é bem interessante esse formato que a gente está construindo, que a gente está rodando pilotos, né, para aperfeiçoar toda essa maneira de atender, para aí então criar esse website já organizando esses fluxos de uma maneira bem objetiva, todo esse processo, né? E com certeza sempre a tecnologia de informação vai ajudar, aproximando pessoas, né? Muitos desses voluntários que a gente conseguiu, mais de 300 voluntários, né, são profissionais psicólogos de São Paulo, né, que dedicam 1 a 2 horas por semana para projetos sociais, estão acostumados, inclusive, foi uma indicação da própria Unesco, né? São pessoas já que têm já tem prática nisso, né? Que já socorreram vários tipos de catástrofes. E às vezes a gente não se dá conta do que é uma crise relacionada à mente. Me relataram essa semana que uma pessoa estava passando dificuldade com a empregada que trabalhava na casa, que quando batia uma porta ela entrava em pânico. Isso é estresse pós-traumático. É um Exatamente. gatilho, né, É um gatilho. que ativa uma Exatamente. memória, que ativa uma emoção. E ela não se dá conta que é importante fazer um tratamento para aliviar essa forma de tensão. Hoje nós estamos no gatilho gancho da chuva, né? Choveu e estamos aí. Eu vou aproveitar o gancho para dizer assim, como existe um conhecimento muito pequeno de nós todos sim. sobre a importância da saúde mental, né? A gente desconhece, a gente ainda vem de uma cultura, né, muito antiga, né, que a gente achava que as pessoas fazem terapia era uma coisa pejorativa, bem pelo contrário, né? O autoconhecimento é um instrumento poderosíssimo, né? Então a gente acha muito importante, inclusive, né, na comunicação, principalmente mostrar a importância da saúde mental, a importância do autocuidado, das pessoas lembrar, né? Tem pessoas que só trabalham, tem pessoas que só cuidam dos filhos, mas e como é que tá o indivíduo, né? Então a gente quer trazer isso, né, à luz da sociedade, para que a sociedade, que os cidadãos
conheçam a importância, percebam a importância, né? E que nos procurem quem realmente está precisando, né? E esse é o grande gatilho, né? E que é transformador. Isso não acontece só com o ser humano. Existem muitos relatos dos cães que foram abandonados ou que ficaram à mercê da enchente, que quando dormem continuam nadando ainda hoje. Então imagina, ou se dorme um em cima animal, do telhado da ou casinha. dorme em cima do telhado da casinha por se sentirem inseguros. E aí passou do que a gente imaginava que pudesse ser atingível somente para o ser humano. O animal que a gente pensa que não raciocina, enfim, tem sequelas também. Isso é um exemplo bem claro, né? Uma das empresas que eu tenho, um laboratório de veterinária, de exames veterinários, nós fizemos também, a partir da Prefeitura de São Paulo, uma parceria, e se criou o Hospital de Campanha em Canoas, né? E nós realizamos quase 3 mil exames, atendemos quase 3 mil animais, né, resgatados. E tudo bem, aconteceu bem, veio a prefeitura, criou o hospital de campanha, mas e agora, né? O grande desafio... Agora estão os animais lá tem que soltar em de locais novo, aguardando, né, a ser adotados, né, cuidados, né? Então a gente acha, né, a gente tem essa falsa ideia de que acabou, mas que na verdade, infelizmente, né, o que os especialistas dizem cada vez que agora que a gente vai sentir esse impacto, vai ser um grande desafio financeiro, emocional, social. Eu acho esse um ponto, Fábio, muito importante. Por isso que eu acredito muito nesse programa do Rotary na Mente, que é trabalhar o aspecto educacional. Né? Eu escuto de muitos conselheiros de fora aqui do nosso Rio Grande, do Brasil inteiro, dizendo o seguinte: agora, nesse momento, está se falando pouco sobre Rio Grande do Sul. Então, sim, essa é uma realidade. Né? E aí vem a preocupação dos especialistas, de quem já viveu momentos e uma ambiência tão desafiadora quanto essa, que eles trazem esses aspectos de, gente, o problema nem começou. Eu vou relatar para vocês que o primeiro contato, quando a nossa comissão tomou a decisão de pivotar o nosso planejamento estratégico e voltar para a causa do Rio Grande do Sul, e foi aí então que eu assumi a presidência, o primeiro especialista que eu conversei, ele estava nos Estados Unidos em férias, e ele ficou 1h30 comigo no telefone, me dizendo assim, me dando as primeiras recomendações do que eu deveria fazer. De pronto ele falou: te conecta, cria um ecossistema rápido para você mapear os problemas, e nós fizemos muitos estudos dentro da Board Academy nesse sentido, de entender os problemas de todas as pessoas impactadas, né? De todos os agentes impactados ali. E no momento em que a gente começou a ter essa compreensão, ele dizia assim: Débora, tu vai enxergar isso, mas eu vou dizer o seguinte, a jornada é muito longa. Vocês estão só começando. O problema ainda não começou. O grande problema ainda não começou. E um dos problemas que são crônicos é exatamente a saúde mental. Né? Então, eu acho que esse movimento, essa educação que o Fábio traz, essa consciência que nós temos que trazer para a sociedade, de que todo mundo precisa ajuda. E o fato de precisar ajuda não é uma questão de que a pessoa está doente, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de acolhimento. Nós estamos falando de receber essas pessoas, ouvir essas pessoas e poder, amigo, né? Isso, e poder trocar ideias. O mais importante é a motivação que a pessoa perde, e ela não vê no seu entorno, às vezes ela se embute, como o Fábio falou, mas ela percebendo que isso não é um problema individual e que isso é um problema maior, ela se sente também mais segura. E o nosso principal objetivo é a motivação. Se ela tiver motivação, se tiver um novo curso, se tiver uma nova perspectiva, porque tudo é novo, não se tem nada mensurável ainda e tem que se trabalhar com esse lado positivo. É uma experiência que nós não vivemos, nem sabíamos o que fazer, mas cabe a nós gerarmos aqui um grande aprendizado de todos os impactos e consequências que nós tivemos. E a Carol tá louca para falar. Porque eu tô esse assunto me empolga, porque eu queria trazer para vocês o caso que recentemente eu tenho compartilhado com a equipe aqui. Eu acho que eles não aguentam mais me ouvir falar, mas eu tenho estado muito encantado com o caso da cidade de Medellín, né, que se transformou na cidade uma das mais violentas no mundo, e por causa de um trabalho
que realizado ao longo de vários anos se transformou na mais inovadora, uma das mais inovadoras do mundo. E uma das questões que eles trouxeram lá é essa intersecção entre o privado e o que é a parte do governo, o que é a parte da sociedade e como é que o sujeito se entende na sua cidade, no seu habitat. E aqui, o que nós estamos fazendo hoje, nessa mesa, e o que pode sair daqui, é exatamente isso. A gente está tentando unir forças e agentes variados aí para a gente poder ajudar as pessoas também, e elas a se ajudarem, e elas também a voltarem a ter a motivação, e talvez ter uma motivação que nunca tiveram esse tipo. Antes, né? Porque quem ajudou sabe que a gente que ajudou se sentiu motivado como nunca. Eu falava com pessoas assim que ela nunca se sentiram tão feliz na vida, porque essa união gera uma empolgação. E aí a pessoa, para conseguir entrar nesse barco dessa mudança, sair do assistencialismo, não. E uma pessoa, nós estamos falando de uma pessoa, ela impacta não só a sua família, como a sua rede, trabalho, etc. Então, uma pessoa impacta 10. Se ela estiver bem, ela vai carregar com ela 10 junto. Pro lado, pra motivar, pra mais multiplicadora. E vice-versa, né? Se ela não estiver bem, é a mesma coisa. Então, se 1.000 pessoas estiverem bem, são 10.000 pessoas que vão também estar impactando mais 10. Então, vocês entendem que assim, a base pra gente reconstruir e sair de um assistencialismo, num puxa, olha o que aconteceu, não é só acolher uma pessoa, coitada, não é esse o olhar, vamos nos unir para transformar disso, esse caldo cultural de ajuda que a gente viveu, que é único, porque eu recebi feedbacks da Califórnia dizendo que eles nunca, em todas as... tinham visto uma união tão forte como a do Rio Grande do Sul. Elas ficaram... Eu dei entrevistas lá, eles ficaram chocados, assim, com o que aconteceu. Tem rotarianos que perderam tudo e foram voluntariar para ajudar as outras pessoas. Quer dizer, deixa a minha parte para resolver depois, mas o meu servir é mais importante nesse momento do que eu fazer um olhar para mim. Mas nós temos uma apresentação, não temos? Sim, se ele puder... Quando que ele carrega a apresentação, vou complementar, foi muito importante. Ali em Santo Afonso, né, foi o bairro que foi atingido, né, a parte ali de Novo Hamburgo, né, as pessoas que mais ajudavam foram as pessoas que perderam tudo. Né? Então isso é muito interessante. E eu fiquei pensando aqui quando a Carolina estava explanando, né, a questão de Medellín, a gente imagina, vamos pegar um caso, né? Imagina uma pessoa que perdeu tudo, que é uma pessoa, um operário, né, que está endividado, né? Eu lembro do Einstein também, né, que diz que a força mais poderosa do universo é o juro composto. Quer dizer, passou a enchente, mas o juros está lá, né, cada vez crescendo mais a dívida, né? Imagina a gente criar um grupo de pessoas que estão com essa dificuldade, né? A gente sabe que as pessoas têm muita honra, querem honrar com seus compromissos, né? Isso está fazendo mal que não tem tamanho para essa pessoa, para essa família, né? Não conseguindo alimentar daqui a pouco bem os filhos, cuidar dos filhos, né? A gente monta um grupo, né? Traz especialistas aí, pessoas do próprio Rotary, do nosso relacionamento, que podem ajudar essas pessoas numa assessoria financeira, numa negociação com bancos, né? Trazer os bancos, o Banrisul, o Sicredi, esses agentes locais, todos esses bancos, né? Que conhece a situação. Para conhecer, né? que a pessoa de fato, ela quer pagar, mas ela não está com condição, né? Então, imagina num caso só que esse que eu coloquei, a diferença na vida da pessoa, né? A pessoa, se ela não resolver esse problema, talvez ela ficar sozinha para resolver esse problema pode virar uma bola de neve, uma coisa que... Ela não vai saber... Como fazer? Nem como fazer, nem como negociar se ela entrar no trâmite normal de uma vida ativa, né? E por isso que é importante a força do grupo, porque ele não é só para eles contarem histórias, é para realmente gerar inovação. Eles podem se ajudar, a gente pode ajudar eles. Então, ao a gente abrir esse espaço, essa união é assim que Medellín se transformou. E eles não fizeram espaço para isso. Propaganda, mas o cooperativismo é isso. Claro. Não é? Unir forças para conseguir um objetivo comum.
Eu diria o seguinte, nós estamos na era da conectividade, estamos na era da colaboração. Então, isso se aplica a negócios, isso se aplica a movimentos como esse que nós estamos aqui iniciando conjuntamente. Mas aqui, vamos à apresentação, então. Eu já havia comentado, então, no meu relato, né? Imagina, Katrina aqui foram 400 mil pessoas afetadas e no Rio Grande do Sul foram 618 mil. Então, imaginem o desafio que nós temos aqui com mais de 469 municípios afetados diretamente, então 95% das cidades. Pode ir passando a apresentação, por gentileza? Vou passar muito rapidamente aqui. Esse foi a fase inicial, que a Carol disse, né? A fase inicial era essa, salve-se quem puder, e aqui são pessoas e animais sendo resgatados a todo momento. Então, essa foi a fase mais dolorosa, né? Indiscutivelmente. Depois vem aí a fase das doações, com certeza todos nós aqui fizemos a nossa parte, presenciamos situações de pessoas perdidas, e aí começa o engajamento dos voluntários, da saúde física, e foi com base nesse cenário que se criamos então, dentro da Board Academy, através da nossa comissão, o movimento Rio Grande do Brasil. Essa foi uma decisão, foi uma pivotagem do nosso planejamento, onde todos os conselheiros e conselheiras sensibilizados com o que estava ocorrendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, tomamos essa decisão. A partir dessa decisão, começamos então as conexões, e aí foi o meu relato que a primeira conexão que eu fiz com um especialista em desastres me atendeu lá dos Estados Unidos, o José Emílio, essa pessoa aqui que continua sendo meu grande mentor nessa jornada. Começamos com as conexões, conectando então não só os conselheiros, mas também ouvindo todas os agentes e as partes interessadas. Pode passar para o próximo. A partir daí, então, a nossa equipe foi crescendo. Aqui à direita tem todos os membros extraordinários. Todas essas pessoas aqui são especialistas em catástrofes e desastres e gestão de crise, que é algo muito estratégico para esse momento, né? As organizações, sejam elas públicas, privadas, terem de fato uma gestão de crise eficiente. E aqui está todo o grande ecossistema que foi criado muito rapidamente, e eu, como sendo a gaúcha então da nossa comissão, comecei rapidamente a ouvir as partes, e aqui está o Rotary, aqui está a ONG que a Carolina mencionou, e então nós começamos a conversar, todos os conselheiros começaram a conversar com todos esses agentes, para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo. A partir daí, nós começamos a fazer alguns estudos, e aqui está na primeira linha, né, o crescimento que houve no mundo de enchentes. 22,5% é o crescimento que houve de 2023 a 2024. Que mês foi esse estudo? Em junho. Então vejam que esse é sim o novo normal, e aí nós estamos falando de incêndios, estamos falando de outros tipos de catástrofes. Então começamos a fazer esses estudos para chegar então na próxima informação aqui aos principais impactos. E aí vocês vejam a matriz de probabilidade que nós realizamos, baseado numa análise de estudo de impacto. Vejam ali o número 23. O que é o número 23? Está aqui. Problema de saúde mental, está no principal quadrante. Então vejam que o que nós estamos falando aqui é algo muito sério, e a partir daí nós começamos então, baseado nesses problemas, começamos a criar aqui várias frentes estratégicas. Pode passando para o próximo. Várias frentes estratégicas que foram então coordenadas, são 9 frentes no total, e a partir de agora, os próximos slides, então eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre eles. Então a primeira é o voluntariado do Brasil inteiro, que são conselheiros e lideranças que querem ajudar o Rio Grande do Sul. Então toda a rede de profissionais com certeza virão, né, dessa grande rede colaborativa. Criamos uma plataforma, nós temos mais de 100 artigos, uma plataforma de inteligência artificial para nos suportar com conhecimento rápido, porque nós precisávamos de rapidez para entender quais eram as primeiras iniciativas necessárias. Depois disso,
À frente da saúde, veja que ela logo de pronto ela surgiu, né? Primeiro em atendimentos presenciais, depois nós criamos aqui os conselhos estratégicos. Nós temos hoje 65 conselheiros que estão à disposição para se conectar com empresas que precisam ajuda. Então vejam que quando a gente fala em rede, né, de solidariedade, uma rede colaborativa, é também para ajudar empresas. E depois, obviamente, toda essa parte educacional, que a gente pautou isso anteriormente, como é importante levar todo esse conhecimento, toda essa aprendizagem que dentro da Board Academy nós tivemos, é muito importante que a gente comunique isso para o mercado, que é o que nós estamos fazendo aqui, né, Rosana, agora, comunicando essa frente de colaboração que estamos fazendo entre o Rotary, a Sanos, a Board Academy, o governo do estado, e começar a explorar ainda mais esses canais de comunicação, para que a gente possa levar esse movimento com mais força, com mais intensidade e trazer pessoas do Brasil inteiro para ajudar nesta frente que estamos fazendo aqui. Então, realmente, esse movimento é um movimento que foi co-criado, né, muito rapidamente, baseado numa dor que nós aqui sofremos, gaúchos, e esse é o novo normal. Então eu acredito que esse movimento, né, Rotary na mente, que até já tem um nome, mas eu vou deixar o Fábio falar do nome, eu não vou falar, a Rosana nem está sabendo disso ainda, mas foi criado aqui uma marca bem interessante para esse movimento inicial aí com o Rotary na mente. Fábio, fala aí um pouquinho então, já tira a curiosidade da Rosana e anuncia o nome. É um nome que nós pensamos justamente para motivar, né, que é o Supera Tchê. Muito bom. Muito bom. Né? Então, já antes de eu apresentar para vocês, já compramos domínio. Já. Mas, né, que bom que vocês gostaram, porque ele motiva, ele aproxima, né? E realmente, assim, esse desafio, ele é muito importante para a gente, né? Eu tive uma empresa de tecnologia que de 2001 até 2004 nós fizemos um projeto social que foi muito bem sucedido, né? Foi realmente assim na área de alfabetização, né? E a gente sempre atuou e a gente está acostumado a usar a alta performance, a tecnologia de informação para resultados comerciais e econômicos, né? Mas quando a gente aplica isso na questão social, organizando processos, fazendo a coisa acontecer com metas, né? A gente vê um ganho muito rápido, impressionante, né? Por exemplo, esse projeto que eu citei, ele foi um projeto em 2001, né? A minha empresa na época participava do conselho também do ABC Alfabetizando, um projeto que o seu Luiz Fernando Guzmão, né? Era o sonho dele, trabalhar com alfabetização de jovens acima de 15 anos, né? Jovens e adultos. A gente também criou um banco de dados, identificando quais as pessoas que precisavam de atendimento, qual era a abordagem, trouxe voluntários, né? No primeiro ano, naquele projeto, nós aumentamos em 100% a quantidade, 123% a quantidade de pessoas alfabetizadas. No segundo ano, aumentou em 400% em relação ao ano anterior. E no metade do terceiro ano, nós erradicamos o analfabetismo com os critérios da Unesco, né? Nos 43 dos 44 municípios que participavam. E como isso, né? Unindo a sociedade, unindo voluntários, professores, que é o que a gente pretende, que é o que a gente quer fazer. Então, Fábio, esse modelo sugeriu um nome que eles pensaram e já está... Compramos o domínio Supera Tchê. Legal. Porque né? Motiva, né? Motiva. Para superação, né? Que é uma grande superação. Né? Legal. Com isso, eu gostaria de que tornasse a parte prática do acesso... Isso é que eu ia trazer agora também. Do acesso, né? Daqueles que estão assistindo, né? E para que a gente possa também transmitir com o largo conhecimento que vocês têm, que não é um processo que vai exigir
conhecimento tecnológico, de acesso, porque a preocupação é essa. É muito intelectual, é muito tecnológico. Como eu faço? É a pergunta que mais me fazem quando eu apresento essa proposta do Rotary, né? Em Rotary, no distrito, e para mim poder também estender para os outros 4 distritos que são nossos parceiros no Rio Grande do Sul, que a nossa intenção é estender, abraçar. Rotary, o nosso Super Atê, ele envolve uma parceria também que nós gostaríamos muito de poder costurar com os outros distritos. Então, para que isso se estenda, nós precisamos ir para a parte prática. Eu queria dividir essa parte prática em 2 partes, né? Até agora a gente falou sobre o programa, o objetivo do programa. Os motivos. E os motivos. E aí eu tenho 2 perguntas. Primeiro, como vai funcionar o atendimento? Que a gente não está trazendo aqui um psicólogo que vai passar a tratar a pessoa pelos próximos 10 anos que vai durar, né, a catástrofe, né? Então, como é que vai funcionar primeiro esse atendimento? São 3 atendimentos, 10 atendimentos? Como é que vai ser? Primeiro ele tem que saber como ele vai acessar isso. Não, essa é a segunda pergunta. A segunda? Acho que pode responder. Então, a gente tá com um comitê também para construir o formato ideal. Tem uma ou 2 ideias que já são as vencedoras, assim. Tá. Que com certeza não é um projeto que vá fazer um atendimento de longo prazo. Nós estamos falando em resposta ainda, né? E ajudar as pessoas no momento de reconstrução, mas a pessoa tem que elas já vão saber desde o início que vai ser um espaço para ajudá-la a reconstruir com um número fechado, né? Nós estamos falando de um pronto-socorro. Estamos falando de um acolhimento que daí vai levar a uma triagem. Que aí vai acolhimento emergencial, né? Isso. Eu estou entendendo assim, é um levantamento de situações que podem convergir para atendimentos específicos. Futuros. Futuros. O diagnóstico, né? Inclusive, o que for de alta complexidade pode ser direcionado, encaminhado de forma organizada para os serviços. Sim. O que acontece, da mesma forma que o SUS às vezes não consegue amparar todas as pessoas, porque chega muito caso de baixa complexidade. Né? E muita gente precisando, quer dizer, mais gente precisando do que a capacidade de atender. Então, esse atendimento inicial, ele é fundamental para fazer essa triagem, esse encaminhamento, né? E a segunda pergunta, que é bem importante, é como contatar, né? A gente agora está recebendo recursos, porque o que acontece? A gente tem que criar um website para o projeto, a gente tem que criar uma ouvidoria no projeto, um canal de comunicação, WhatsApp, um telefone, né? Toda essa estrutura toda, né? Então, a gente... Primeira coisa que a gente vai fazer, né, estando definido o cronograma do projeto, é fornecer esses canais de atendimento. Né? Enquanto que se não se tem esse atendimento, eu acho muito importante que nós criemos um grupo mesmo de WhatsApp para a demanda interna do Rotary, dos clubes, né? Dos distritos que queiram, né? Participar, discutir, né? Para a gente vai dar essa resposta, né? Mas logo que nós recebermos também e termos condições, porque a gente colocou, né, todo o nosso empenho, trabalho, empenho também financeiro, né, o que foi possível nós colocamos, mas agora também recebendo mais recursos a gente vai conseguir fazer esses canais, implementar esses canais para atender o público que mas precisa. Mas nesse momento agora... O que temos? Que já estão começando a pingar uma outra solicitação, nós temos como atender, né? Nós temos o site da plataforma, por enquanto, né? Nós pegamos a nossa plataforma, que essa plataforma ela trabalha hoje muito com... A gente tem clientes que usam a nossa plataforma para as suas operações, né? Então, a gente colocou a nossa plataforma e customizou ela para receber esses formulários de pessoas que precisam, de voluntários, né? Que é o www.sanos.ai, né? Esse é um site que está em caráter provisório,
para receber esses atendimentos iniciais. Quem se cadastrar ali vai receber atendimento. E ali tem um botão de paciente, né? De que eu já vi paciente, ali. exatamente. Vamos ver se depois, na gravação, a gente coloca ali Exatamente. a Então, imagem do site. É, então- uma coisa importante que toda essa construção, ela foi feita da forma mais simples, né, e amigável para que não haja essa complexidade. O que eu acho fundamental é nós proporcionarmos esse atendimento à distância. A pessoa pode fazer pelo celular, ela pode fazer pelo seu computador. O importante é ela estar conectada. O que ela precisa? Ter uma rede, um celular ou um computador. Com isso, ela pode então acessar O site sanos.ai. Sanos.ai. Exatamente. E ali então tem o cadastro do paciente e tem o cadastro do profissional, porque isso é muito importante dizer que toda essa gestão para manter um equilíbrio entre a demanda do paciente com a demanda dos profissionais que estão à disposição, essa é o nosso gerenciamento. É garantir que haja esse equilíbrio para que as pessoas que realmente solicitarem, fizerem Não vai ficar a sua um mês inscrição, esperando uma que consulta, não fiquem né? esperando, exatamente. E nós vamos colocar, vai ser transmitido pelo YouTube esse Sim. podcast. E nós vamos colocar um primeiro comentário ali, um link também e o telefone, né? Um telefone WhatsApp, que é o telefone que a gente tem da central, por enquanto, do Sanos, né? Para que as pessoas, né, que tenham qualquer dúvida, que precisem também, possam mandar uma mensagem por WhatsApp, né? E aí a gente cria esse grupo envolvendo a nós aqui para a gente dar essa resposta rápida por E enquanto. em breve também. nós teremos um site específico Sim, para aí o programa, site né? específico, né? Aí O Super AT, customizado aquele ali. aí vai ser super aderente ao processo, né? Em Rotary também, nós estamos conversando com os clubes, porque aqueles que querem, normalmente eles procuram algum dos nossos companheiros rotarianos, eu ouvi, ou o próprio clube pode oferecer nas suas comunidades. Perfeito. E pode ser feito através do clube. Olha, eu conheço fulana, vamos encaminhar através do clube tantas pessoas para o atendimento, algo desse tipo também. Essa triagem é importante, né, Rosana? Porque a Eles rede do conhecem. Rotary, a rede do Rotary que está em contato com a sociedade, ela é que vai promover, então, esse match Isso é inicial, o né? formato que a gente acabou não comentando aqui, mas o formato que nós idealizamos, né, é que o distrito organize o projeto em parceria com a Sanos, com a Board Academy, né, mas que cada clube, né, tem uma autonomia local, conhece sua realidade local e operacionalize na sua localidade. Inclusive, E isso é indique extremamente profissionais fundamental. também, né? Indique Profissionais e pacientes. voluntários e os Empresas, pacientes. São duas entradas, E né? lembrando que a gente está falando aqui, nesse momento, de um projeto piloto, né? Exatamente. Que ele vai sendo melhorado e E aí é importante personalizado com o dizer tempo. que né? nesse projeto piloto, ele foi testado tanto para atendimento individual quanto atendimento em grupo. Fazer a terapia Mas eu queria de dizer grupo, uma coisa né? muito interessante, de novo, em relação àquele projeto anterior que nós desenvolvemos. É muito bonito, às vezes, a gente vê um projeto piloto começando, que depois, quando ele se torna o projeto, a gente vê o resultado do projeto, né? Só que essa fase piloto, ela é fundamental para a gente definir bem o formato. A gente experimenta, né? Não adianta a gente planejar uma coisa, né, sem testar, afinar o processo. Então, o que a gente está fazendo é isso. Naquele projeto, imagina, 2 anos e meio, nós alfabetizamos 20 mil pessoas, né? E eu espero aqui, num próximo podcast, né, da gente dizer o grande impacto, né, que a gente conseguiu proporcionar, mas estamos todos engajados nisso. Mas vamos fazer acontecer. Vamos salientar aqui, porque a grande preocupação do Rotary é fazer alcançar esse projeto, e nessas regiões onde existe a mancha de enchente, aonde os clubes trabalharam diretamente, é mais fácil de um presidente de clube ou, de repente, dos próprios envolvidos fazer a identificação e garantir que serão pessoas que realmente necessitam. Exato. E que fazem parte dessa proposta população também, inicial, que é voltada
nesse momento inicial com relação Pós-enchente, né? às enchentes, né? Porque nós temos outros casos no Rio Grande do Sul que não foram atendidas pela enchente, que é a situação da serra com a movimentação de terra, que sim. até hoje tem 1.500 desabrigados que não conseguiram voltar para suas casas e não conseguiram estar enquadrados nas questões de enchentes. O governo fez uma separação e eles continuam lá tentando reconstruir a sua vida normal. Não é enchente, mas é a chuva, né? A chuva, a infiltração, a movimentação e tal, não foi atendido essa população. Então, para nós iniciaremos com a situação das pessoas envolvidas nas enchentes e aí estendendo, inclusive, para comerciantes, para profissionais liberais, para professores, para enfermeiras que também atenderam, profissionais de saúde. Lembrando que não é para uma população de ponta lá, daquelas que necessitam uma assistência permanente de vulnerabilidade. Hoje não se fala mais nisso, né? Hoje se fala nessa reconstrução maior. E então nós estamos lançando que já estamos trabalhando há algum tempo nessa construção e colocando à disposição dos clubes de Rotary um canal para conversarmos também sobre possibilidades de aprimoramento para que os clubes possam se envolver mais com essa nossa proposta, porque nós pretendemos, como tudo em Rotary, resultados. E é importante, né, Rosado? Se não funcionar na primeira tentativa, tente uma segunda vez, lembra, é um projeto piloto, se não funcionar, se der problema, comunique, use esse contato que vai ter ali de WhatsApp para a gente corrigir o que não está funcionando e temos que fazer funcionar isso daí. Eu diria o seguinte, né, Werneck? Hoje, na nova economia, a gente fala em negócios que tenham no seu processo a constância dos MVPs, né? Que é o mínimo produto viável. Então, assim, as melhorias, né, nesse processo como um todo e também na tecnologia, ela será constante. É dinâmico, as demandas, né? De acordo com as demandas, de acordo com as necessidades, vamos azeitando o processo. Esse é exatamente. Então, dão suporte aos processos, né? A gente está definindo os processos e a mecânica, né? Mas tem que começar, claro, né? Isso, é importante a gente dar o início, né? Então, a gente não sabe ainda se vão ser 6, vão ser 8 consultas. Eu gostaria de dizer que não vão ser mais do que isso, porque a ideia é fazer um enfrentamento pontual, específico, que pode ser individual ou em grupo. Encaminhar depois para o que inicia com uma triagem para ver se para o permanente. Isso, começa com uma triagem para ver se é alta complexidade, se é baixa complexidade, se vai ser para o individual, se vai ser para o grupo, e aí a partir dali é encaminhado. Aí dali em diante a gente ainda está terminando de montar o formato, e aí sim, conta com a ajuda de todos para podermos aprender o atendimento, então, vai ser de baixa complexidade. O que for de média e alta vai ser encaminhado. Isso. Esse é o diferencial. Sim, porque muitas vezes há a necessidade aí de um psiquiatra junto. Exatamente. E aí a pessoa que é alta complexidade, ela vai necessitar de muito mais atendimentos. Ela vai precisar de um acompanhamento. Exato, nós não podemos chegar e dizer para ela terminou o programa, porque nós estamos desamparando ela e pode piorar até a situação. Então, essas pessoas serão encaminhadas para o excelente programa que já tem no governo, daí para seguirem, né, esses atendimentos contínuos. E é muito importante essa questão multidisciplinar, né? Que nem no exemplo que eu dei ali, um problema financeiro, né? Às vezes o estado psicológico da pessoa é decorrente também muito daquela questão, né? Então, às vezes se resolve, se ajuda a pessoa a resolver determinados problemas, né? E o alívio, né? Então já é resolutivo em muitos casos, né? Então a gente quer ser o mais resolutivo possível e por isso que essa questão dessa abordagem multidisciplinar, né? De várias especialistas e criar esses grupos, né? É tão importante, porque realmente, se a gente às vezes não resolve o problema raiz ou não dá direcionamento, nada, né? Não adianta, né? Ela vai voltar para o meio e está dentro do mesmo problema. Exatamente. Muito bem, então. Então, aguardemos, estamos à disposição, tragam os pacientes, vamos tentar resolver
ou pelo menos amenizar os problemas que a enchente nos causou, né? Não vamos nos deixar vencer por uma crise dessa, porque, como a gente está vendo, virão outras, né? Com certeza. E a gente tem que estar preparado física e mentalmente para o que vai vir. Resiliência. E uma coisa, o Precisamos de Rotary para a gente resiliência. é um orgulho, né? Uma honra, assim, uma responsabilidade muito grande nós estarmos atuando em parceria com o Rotary de novo, né? Porque naquele projeto que eu estudei, o Rotary foi um dos grandes parceiros do ABC Alfabetizando, né? Nós temos em Rotary 7 áreas de enfoque, e uma delas que é muito tratada é a questão da saúde, e estamos também inovando e colocando dentro do distrito a questão da saúde mental. E quando se coloca saúde mental, os nossos rotarianos têm que entender que a questão psicológica ela é muito mais abrangente, e essa primeira triagem ela é muito importante. Ela é daquela triagem mais básica, como o Fábio bem colocou. De repente, problemas pontuais financeiros é o mesmo que acontece com o vizinho do lado, com o outro, e quando o universo conversa entre eles, podem surgir soluções que o Rotary pode também ajudar a pontuar ou criar grupos específicos para que possam ser sanadas essas questões. Nós agradecemos muito aos convidados. Eu sei que esse tema é extenso, mas ele é motivador, e eu faço questão absoluta de deixar aberto o Distrito 4670, à disposição também dos nossos parceiros dos outros distritos a virem conhecer esse programa. Podemos mediar também conversas sobre de como ampliar, lembrando que o que estamos fazendo aqui é um lançamento teste, um protótipo, para poder tornar mais eficiente esse projeto todo, que é fantástico. Até além de fantástico, eu vou sempre frisar que ele é mágico, porque estamos nesse ano Rotário trabalhando com a magia do Rotary, e isso nos move a acreditar que nós podemos fazer muito, e mais do que o muito, sempre há tempo. Não podemos dizer, o ano Rotário está finalizando, o ano Rotário tem mais meio ano para ser transformado em outra perspectiva de outro governador. Não. Nós estamos plantando hoje o que pode se tornar uma atividade permanente de atendimento, com uma inovação através da conexão, e isso é importante para o Rotary de uma maneira geral. Esperamos que tenham gostado de mais esse episódio do nosso RotaryCast, e esperamos vê-los nos próximos episódios com outros temas tão abrangentes e tão interessantes como este. Até a próxima.